Pois é, meu irmão, o Congresso Nacional virou um verdadeiro pé de guerra. Agora, a batalha é entre esses dois aqui. Tarcísio de Freitas, Haddad, ou melhor, é entre o Tarcísio e o Lula mesmo. Outro ponto que a gente vai falar é essa publicação aqui no perfil oficial do General Mourão, que, sabe, chamou muita atenção e muita gente, né, perguntando sobre a questão do estado de saúde do general, o que aconteceu. A gente vai falar, né, sobre essa declaração de luto do General Mourão. O Cherini, que é deputado federal, fez uma declaração fortíssima em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o advogado-geral da União, pois é, de olho em mais impostos e agora o alvo é a pejotização. Também, né, saiu uma bomba gigantesca sobre o sindicato do irmão do Lula. Pois é, agora foi alvo, né, aí da CPMI do INSS e o Flávio Dino acabou de liberar um habeas corpus, tá? E aí deixou o presidente da CPMI revoltado, pistola da vida. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, tá? Ninguém percebeu nada diferente aqui, mas enfim, né? Bora falar sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Brasilzão, beleza? Bora entender? Vamos para a tela do nosso aplicativo aqui e vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no nosso Brasil. Vamos começar agora. Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? Isso é muito importante. E aí, se você busca um canal que traz questões sérias para vocês, encontraram o canal certo, tá? Encontraram o canal certo. Dessa vez não tô no Uruguai, direto do Paraguai, tá? Direto do Paraguai, Asunción, capital del Paraguai, tá? Aqui, hablando com ustedes, tá bom? Para poder trazer mais conteúdo relevante para vocês. Fechado? Bora entender tudo que tá acontecendo? Então vamos lá. Vamos começar com essa matéria aqui do senhor ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? Ministro da Fazenda que fica criando abobrinha pra gente aí. O Haddad, ele atacou o Tarcísio de Freitas. A guerra entre Lula e Tarcísio de Freitas tá declarada. A realidade dos fatos é que o Tarcísio virou o alvo. O Lula não acreditou nessa historinha que o Tarcísio pendurou as chuteiras e vai ficar só no backstage tentando a reeleição lá no Palácio do Guanabara, não. Lá no Palácio dos Bandeirantes, perdão. Lá em São Paulo, não. O Tarcísio quer voos maiores, quer ser presidente da República e o Lula já entendeu que com o Bolsonaro inelegível, vão deixar o Eduardo inelegível também, porque o Lula pede pro Eduardo e aí, né, ele mira o Tarcísio de Freitas, né? E aí agora vem esse ataque gratuito do Haddad ao Tarcísio de Freitas, olha só. Nós também não vamos, nós sabemos da movimentação de forças políticas no país em torno da proteção de privilégios, sobretudo lá do pessoal da Faria Lima. Quero dizer com toda clareza, nós vamos continuar ajudando o Estado de São Paulo. Da mesma maneira que nós fizemos em 2023, nós pagamos uma indenização para o governo do Estado de São Paulo do calote do governo Bolsonaro, em março de 2023, em acordo com o governador Tarcísio. O ano passado, nós fizemos, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. São Paulo nunca teve um tratamento como teve por parte desse governo. E a orientação do presidente Lula sempre foi de jamais discriminar um governador pela sua bandeira partidária. Então, mesmo com a notícia de que o governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais, para proteger, né, a Faria Lima, nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Nós vamos agir para atender os anseios dos paulistas da mesma maneira que fizemos até aqui. Cá entre nós, né? É muita cara de pau, mas muita cara de pau mesmo. Os caras querem aumentar impostos, enfiar impostos no
naquelas partes, né, do povo brasileiro. Aí não dá, ninguém aguenta isso mais. E aí vem, né, o Tarcísio e deu um discurso, mas foi um discurso de presidenciável, não foi um discurso de governador. Olha só, a CNN Política, o Caio Junqueira fez a publicação agora, Tarcísio à CNN após a MP ser derrubada. A população não aguenta mais impostos, já não suporta mais pagar impostos. E aí ele deu uma declaração rebatendo, né, o discurso populista e, diga-se de passagem, até mentiroso, porque eles não estão defendendo a nação, eles querem arrecadar mais, e arrecadar mais, todo mundo sabe que vai sugar todo o recurso para jogar para o Estado, para jogar para setores que estão gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse à CNN Brasil na noite dessa quarta-feira que a população não aguenta mais aumento de impostos e que o governo Lula precisa ter responsabilidade fiscal. Essa é uma palavra que o Lula foge dela como o diabo foge da cruz, né? Responsabilidade fiscal. Se tem uma coisa que eles não têm, é isso aqui, responsabilidade com o dinheiro alheio, né? Principalmente com o dinheiro seu, né? Que paga esses impostos. Abre aspas. Eu não torço pelo pior, mas a população, sim, é verdade, não aguenta mais pagar impostos. O governo tem que ter responsabilidade fiscal, disse ao ser questionado sobre suas movimentações ao longo dessa quarta-feira para derrotar a medida provisória que taxa investimentos, numa derrota política para o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que a gente tem que observar também é que isso aqui, essa medida, joga uma pá de cal na medida populista do Lula, né? Em duas medidas populistas do Lula. Uma, imposto de renda de 5 mil, que vai ter que cortar na carne, tem que tirar os gastos. O Lula não quer tirar os gastos. Outra seria o quê? Colocar mais arrecadação. Não dá. Outra proposta que o Lula toma um banho de água fria, porque vai faltar dinheiro, porque eles queriam aumentar 10 impostos no lombo do brasileiro, é também a questão do transporte gratuito para todos. Nada que vem do Estado é gratuito, meu pequeno gafanhoto. Aprende esse trem. Ninguém te dá nada de graça. Nem gestão na testa não é de graça. Até a cova do cemitério você tem que pagar para o Estado. Não existe nada de graça. Abre aspas. Não torço pelo pior, né? Esse aqui eu já li para vocês, né? E aí o Tarcísio de Freitas aqui, só para complementar, o Tarcísio disse ainda considerar que a pauta de aumento de tributo não tem aderência dentro do Congresso Nacional. E não tem. Tem a de aumentar deputado, de blindar deputado, mas de aumentar imposto fica escancarado demais também, né? Veja que o projeto do imposto de renda foi um acerto e foi unânime. Foi promessa dos dois candidatos que foram para o segundo turno em 2022. Não houve divergência, mas já há um esgotamento para o aumento de impostos, disse o governador à CNN. É fato que o Bolsonaro reduziu impostos, muitos impostos. E é por isso, né, que o sistema odeia tanto o tal do Bolsonaro. Olha só, o Giovanni Cherini, que é deputado lá do Rio Grande do Sul, terra maravilhosa, tchê, né? O Giovanni Cherini fez um discurso acalorado, né, que simplesmente reflete milhões de brasileiros que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro. Olha só o discurso do Cherini aqui. Presidente, quem viver verá. Ouvir o ministro Barroso falando calmo, dizendo que o Bolsonaro tem muita força ainda no Brasil e que as decisões do STF, quem sabe, foram exageradas. Pois é, destruíram o Brasil, construíram essa fome e essa miséria que o Brasil vive, com o crime organizado que foi proibido da polícia subir o morro, proibiram do Bolsonaro nomear o chefe da Polícia Federal, proibiram o Bolsonaro de governar quando estava na pandemia. Ele, como presidente da República, criaram o inquérito do fim do mundo. Parece que as medidas do Donald Trump assustaram os senhores ministros do STF. Nós não queremos nada de ninguém aqui. Nós só queremos que haja o cumprimento da Constituição e não aquela falsa colocação que eles disseram que a Constituição está completando 37 anos de democracia. Não,
vivemos uma ditadura no Brasil, porque eu tenho que me cuidar. O que eu falo aqui na tribuna, imagine na rua. Gente, o PT compra tudo, inclusive o IBGE. Eles terminaram com a fome e criaram a maior miséria que esse país tem. Obrigado, presidente. Pois é. Coloca seu comentário aí sobre a fala do Giovanni Cherini, se te representa ou não. Vamos lá. Isto aqui, né, circulou nas redes sociais. Foi a publicação do perfil do senador general Girão, tá? Mourão, perdão, do Mourão. E aí muitas pessoas perguntando, né, se o Mourão tinha falecido, se foi a assessoria, se foi os familiares que publicaram, né, essa foto aqui sobre o Mourão, né, o general Mourão. E aí, observando a fundo, a gente percebe, né, o porquê que foi publicada essa foto no perfil oficial do Mourão. É urgente. O agro gaúcho pede socorro. O luto que o general Mourão fala são sobre os vários, 25 até agora, produtores rurais que estão ceifando a sua própria vida. Tá lembrando aquele período em que o Collor foi lá e sacou a poupança do Monte Brasileiro, que o povo não suportou e tirou a sua própria vida? Você deve lembrar, né, do período dos expurgos inflacionários, do Collor, do confisco da poupança, da Zélia Cardoso, né? Eu lembro muito bem, eu era moleque ainda, mas eu já gostava de ver o que rolava no jornal. E aquilo, a Elba, né, do PC Farias, você lembra disso? Pois é. Tá tudo com o mesmo cheiro, porque agora os produtores rurais estão tirando sua própria vida, né? E é por isso que o general Mourão publicou. Mas eu quero fazer uma correção ao general Mourão. Não é o agro gaúcho, não. É o agro brasileiro, Goiás, Paraná. Tem o mesmo problema. A falta de crédito, a falta de opções, a falta de incentivo desse governo é sem precedentes. O agro pede socorro. Até hoje, 25 vidas foram interrompidas no Rio Grande do Sul, verdadeiramente ceifadas pelo abandono e pela indiferença do governo. Essas pessoas desistiram da luta pois não encontravam mais motivo para manter as suas vidas. Não são doenças, não são acidentes, é absoluta falta de perspectiva daqueles que estão verdadeiramente sufocados pelas dívidas, vendo o trabalho de suas vidas sendo penhorado e apreendido. É triste, vocês não têm noção da tristeza que isso é, tá? É preciso que todos entendam, os gaúchos, homens e mulheres do campo, são rústicos, calejados e acostumados com a dureza do trabalho e das intempéries. Para colocá-los em uma situação de franco desespero, algo de muito sério está acontecendo. Falou tudo aqui o general Mourão. Você tem noção do quanto o povo o produtor rural, o povo gaúcho é forte? O quanto a dor deve estar esmagando o coração desses produtores sem a menor perspectiva para 25 ceifarem a sua própria vida? Então eu deixo aqui meus pêsames, minhas condolências, não só aos familiares desses 25 guerreiros, né? Mas a todo o povo produtor rural do Brasil, ao povo gaúcho, ao povo goiano, ao povo paranaense, povo baiano, enfim, todos os produtores rurais do Brasil que choram hoje, né? Infelizmente, o descaso do governo que aí está, né? Um governo que está atrás de arrecadar e reclamar de que estamos perdendo muito dinheiro. E é mentira! Teve recorde de arrecadação, só que teve recorde de gastos também. O governo culpa a pejotização por prejuízo de 44 bilhões à Previdência e ao FGTS. Agora a culpa não é dos sindicatos, a culpa é de quem contrata as pessoas por PJ, tá? O que é pejotização? Pessoal, talvez você está me assistindo, você não é da área do mercado, né? Não é da área empresarial. Hoje, né, as pessoas estão optando em não mais assinar carteira. Eu, por exemplo, tenho, né, colaboradores que trabalham de casa, online, no horário que bem entendem e recebem muito mais do que quem recebe de carteira assinada. Porque quem recebe de carteira assinada tem um monte de descontos, tem entraves à sua carteira, e quem recebe de PJ hoje recebe muito bem, né, quem trabalha nas minhas empresas, tá?
E aí, por quê? Por causa da pejotização, algo que já é previsto, reconhecido pelo próprio STF. E aí, o governo Lula diz agora que não, que a obrigatoriedade era assinar carteira, pagar benefícios sociais, pagar um monte de coisa para o governo e não para o trabalhador. Porque esse dinheiro deixa de ir para a empresa, para o governo e vai para o bolso do trabalhador. Vai para o bolso do trabalhador. Então, né, esses trabalhadores optam em trabalhar por PJ, né? E aí o governo não quer que isso aconteça mais, quer, né, só pegar o dele, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, trouxe números para a perda da arrecadação em programas sociais que o fenômeno da transformação de trabalhadores em empresas provoca. Em sua crítica à chamada pejotização, Messias afirmou que as perdas podem chegar a 44 bilhões, somados os prejuízos ao INSS e ao FGTS entre 2022 e 2024. Né? 2022 e 2024, tá bom? Vamos falar de eleição 2026? Pois é, o Serrão fez uma análise muito, mas muito interessante, né, sobre a postura do Bolsonaro e do Centrão. O Centrão ajudou o STF a tirar o Bolsonaro do jogo. O Centrão fez toda a questão que o Bolsonaro estivesse fora do jogo. E olha só o que o Serrão fala aqui. O Centrão não quer Jair Bolsonaro candidato de jeito nenhum a presidente no ano que vem. O jogo é esse. Eles estão torcendo para que o Jair nem tenha condição de saúde para poder disputar a questão política do ano que vem. Só que, no meio dessa história toda, tem alguns detalhes fundamentais. O Jair hoje é o cara que decide eleição. Quem ele apoiar tem uma força eleitoral gigantesca. E Bolsonaro não vai, com certeza, indicar qualquer um para a presidência, caso ele não possa concorrer. E uma coisa que tem que ficar muito clara. Hoje, há muito tempo, o candidato a presidente do Jair Bolsonaro tem um nome. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então está na hora do pessoal parar de encher o saco, cuidar mais da questão da liberdade do Bolsonaro, que é completamente absurda o Bolsonaro estar preso sem estar efetivamente condenado. Esse é um ponto que deveria ser motivo de protesto internacional. Então, em vez de visitar a casa do Bolsonaro, esses políticos deviam sentar em algum lugar de Brasília e fazer um protesto contra a prisão do Bolsonaro. Pois é, acho que o Serrão externou aqui, né, sua indignação, e que é a mesma indignação de muitos apoiadores do próprio, né, dos próprios apoiadores do Bolsonaro. Vamos lá, essa aqui é de arrancar o dedão do pé, só. Essa é das doídas. Matéria do Fábio Serapião, do Metrópolis. O sindicato do irmão do Lula deu informação falsa ao INSS sobre o irmão do Lula, diz a Controladoria Geral da União. Meu irmão, você não tem noção do tamanho disso aqui. E eu vou te explicar o porquê. A Controladoria Geral da União afirma, em documento enviado à CPMI do INSS, olha só o tamanho disso aqui, que o Sindinap, que é o sindicato, né, que mais roubou dentro, né, do roubo, das fraudes do INSS, omitiu ao Instituto Nacional de Seguro Social a presença do irmão do presidente Lula no sindicato. O que isso quer dizer, Sandro? Mas não entendi. É simples. Um sindicato que tem um parente, que é o irmão do Lula, né, dentro do seu corpo, jamais poderia ter negócios com o Instituto Nacional do Seguro Social devido ao tráfico de influência. O cara é irmão do Lula, que é presidente, jamais ele poderia firmar contratos com o INSS, tá? Jamais, jamais. Você entende o tamanho disso? E aí o que acontece? Eles fraudaram documentos para poder manter esses contratos. Então, não só a fraude, né, os descontos indevidos são fraudados, como os descontos que realmente as pessoas se filiaram eram irregulares também. Ou seja, tá tudo errado nessa história, tá tudo fora do contexto, ou seja, o buraco é muito maior do que se possa imaginar. Pela lei,
diz a CGU no documento ao qual a coluna teve acesso, o sindicato não poderia ter em seu quadro diretores, pessoas ligadas a agentes públicos, como o presidente da República, ao assinar o acordo com o INSS para efetuar descontos de aposentados e pensionistas. Isso aqui, ó, vai dar uma repercussão gigante, porque o contrato é todo irregular, fraudaram a lei, mentiram a lei, é mais uma fraude dentro do INSS que aconteceu, entendeu? A atuação desse sindicato omitindo informações tão importantes como essa, de que o irmão do presidente, né, é o vice-presidente do sindicato. Olha o tamanho disso. O Sindinap, no entanto, ao enviar uma declaração de conformidade com a lei, omitiu a informação de que o irmão de Lula, na época, era diretor nacional de representação dos aposentados. Não, olha aqui. Diretor, na época, diretor nacional de representação dos aposentados anistiados ainda, né? Da turma que recebeu benefício de anistia. Atualmente, José Ferreira da Silva é vice-presidente do Sindinap, o que jamais poderia acontecer. E os escândalos vão só aparecendo mais. Olha só o que acabou de publicar o Carlos Jordi agora, né, numa matéria da CNN. Operação que nós estamos acompanhando da Polícia Federal, mais de 60 mandados de prisão. O Pedro Moreira acabou de aparecer com a gente contando isso. O que chegou de informação pra gente? Que o sindicato ligado ao irmão do presidente da República, sindicato ligado ao irmão de Lula, voltou a ser alvo desta operação da Polícia Federal. A gente ainda precisa compreender, tá? Em qual aspecto que acontece, alvo por qual motivo, tem algum integrante do sindicato que fez alguma coisa, o que aconteceu, a gente ainda está naquele momento que é uma aspa aberta, né, de compreender, de apurar isso com a Polícia Federal, mas já adiantamos para vocês que o sindicato ligado ao irmão do presidente da República também está, de alguma maneira, envolvido neste dia desta operação da Polícia Federal. Reitero. Pois é, pessoal. E aí vai ficando mais grave ainda. Por quê? O presidente da CPMI do INSS gravou um vídeo pistola da vida, revoltado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, por causa de um despacho que ele deu blindando o sindicato do irmão do Lula, né? Depois que teve essa operação, depois que teve essa informação de documentos à CPI do INSS, o Flávio Dino deu um habeas corpus blindando o irmão do Lula. E isso aí gerou uma repercussão gigantesca, né, nas redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, concedeu um habeas corpus permitindo ao presidente do Sindinap, Milton Cavallo, permanecer em silêncio durante o seu depoimento na CPMI nesta quinta-feira, né? Ou seja, parece, né, que ele não vai precisar falar nada. Me parece parte de um grande esquema de blindagem que usa advogados milionários e que tem muito relacionamento em Brasília, disse o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Hoje, estamos mais uma vez de mãos amarradas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é, no mínimo, estranha, diz ele, né? Diz aqui o presidente da CPMI. Dá uma olhada só na fala dele aqui. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do Sindinap, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro,
um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. Pois é, né? Literalmente um absurdo, né? Um absurdo essa situação, né? Que envolve agora a CPMI do INSS. Vamos lá, mas não parou por aí não. Você já achou que parou? É o seguinte, eu gosto de pegar conteúdos, né, do povo falando, né, do povo dando a sua opinião sobre o que pensa, né, sobre o governo atual, né, o governo passado. E aí me veio o vídeo desse senhor aqui. Eu quero que vocês me deem opinião sobre esse vídeo desse senhor que foi publicado aqui, ó, pelo Vini Machado, tá? E eu queria que vocês dessem uma olhada e me digam se vocês concordam com a fala desse senhor ou não. Você é de direita ou de esquerda? Hoje eu sou bolsonarista de nascimento. Mas sempre foi? Não, na minha época de jovem, quando na universidade em Curitiba, a nossa geração foi totalmente distorcida da realidade. Nós não sabíamos o que era realmente um comunismo ou um país socialista. Hoje, eu tenho um pavor desses governos de esquerda. O que você acha sobre o comunismo? Uma grande ilusão, uma grande mentira, uma grande farsa. Não tem como dar certo? Nunca deu certo. Qual é o país que deu certo? E você acha que o Brasil tá indo para um caminho assim? O brasileiro não é comunista, o brasileiro é idiota. O brasileiro é mal informado. Ele não sabe o que é um comunismo. O que você tá achando do atual governo do Lula? Uma M. Por quê? Porque já foi um fracasso, todos eles foram um fracasso. Eles entram, assumem o país, quebram, depois entregam pro próximo para endireitar, aí eles retornam de novo. O que você achou da condenação do Bolsonaro? Que condenação? Não teve crime nenhum. Teve armas, pessoas com Bíblia, pessoas de idade sendo condenadas. Até hoje esse processo não termina por esse maldito careca. E o que você achou do governo do Bolsonaro? Você gostou? Maravilhoso. O país crescendo, se desenvolvendo, pleno emprego, mas ele começou a combater o sistema, né? Se mexer com o sistema, você tá morto. Né? Eu acho que foi isso que deu errado pra ele. Não, ele devia ter tomado umas decisões mais duras, mas ele quis seguir a Constituição e acabou sendo derrotado. Pois é, qual a opinião de vocês sobre essa entrevista, né, que aconteceu? Não sei aqui se é no Rio, se é Camboriú, tem cara de Camboriú, me parece Camboriú, tá? Esse local aqui. O que vocês acham sobre a entrevista que foi dada, né, por ele aí? Vocês concordam ou não concordam? Acha que ele tá certo? Acha que ele tá errado? Qual é o ponto de vista de vocês, tá bom? Coloca no comentário que eu quero saber qual é o ponto de vista de vocês aí, fechou? E aí, por fim, mas não menos importante, pessoal, preciso fazer o meu merchan aqui. Para você que ainda não conhece a Imigra Mais, entre em contato com a Imigra Mais, tá? É sempre importante, vou colocar aqui para vocês, tá? Sempre importante que vocês saibam, né? Que o Brasil está indo num caminho muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. E aí, a depender da situação, você esperar acontecer para depois você tomar atitudes, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, entre em contato 16 993 21 0648. No Uruguai, você consegue ter conta bancária. São coisas diferentes, tá? Ou você pode querer morar no Uruguai, e aí você tem um custo de vida mais alto, né? Via de regra, porque o Brasil, o Uruguai é um país caro, mas é um país com maior salário de toda a América Latina. Em compensação, é um país que você tem educação, saúde, segurança de qualidade, ou seja, é como morar na Europa mesmo. A Europa é mais caro que o Brasil, muito mais. Agora, você pode também, né, e você tem a possibilidade também de só estruturar para ir visitar o país, sair com a sua cédula, com a conta bancária onde você pode fazer investimentos que chegam aí a 12%, 10% em dólar, e vale muito a pena.
Sem contar que você vai estar blindado. Você pode ter um curso de medicina de graça, lá é de graça, 0800, e a gente dá todo o suporte para que você, né, consiga aí cursar medicina lá no Uruguai, tá? Então, entre em contato, 16 99321 0648 e fala aí com a nossa equipe, combinado? E muito obrigado a todos vocês, é sempre um prazer e uma honra poder estar aqui, né? Sempre discutindo, debatendo e falando um pouquinho mais de política com vocês. Grande abraço, pessoal!